bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde você estiver, a hora que for. Papo de Tutor número 10, inflamação aguda e crônica, regeneração e cicatrização. E aí, especialista na área, professor Ricardo, para bater um papo e explicar para a gente. Hoje eu estou aqui de ouvinte e curioso. Vou tirar um monte de dúvida aqui com você, Ricardo. Vamos tentar, né? Conteúdo complexo, a gente estava até conversando antes da gravação. Conteúdo complexo, muita gente com dificuldade de entender, de entender isso de primeira, assim, lendo ou assistindo palestra, ou, não sei se é uma característica do remoto, sei lá. Mas é um conteúdo que está complexo e que a gente vai tentar dar uma digerida nisso, dar um guia de estudo, mostrar as figuras importantes. E é o último problema da minha área. O resto do ano é do Felipe. Vai ficar mais fácil. Pelo menos para mim. Pelo menos para você, é isso. Então vamos lá. Ué, não quer ir? Foi. Então, é um problema que a gente trabalhou essa semana, problema de doença de Chagas, né? Então o cara, ele adquire o patógeno, ele sofre sintomas de uma inflamação aguda, ou aquela primeira resposta, aquilo que está logo de cara para tentar segurar o patógeno, que até certo ponto na doença de Chagas segura, mas não consegue eliminar esse patógeno, ele fica 20 anos lá, e o sistema imune lutando contra ele numa inflamação que era aguda e se cronificou com o tempo, né? Então esse é o pano de fundo da gente estudar esse tipo de resposta imune que se perdura por anos às vezes, né? E foi lesionando o coração da pessoa por 20 anos até que esse coração não aguentou mais, né? Ou começou a pedir água. Então, sobretudo é uma resposta imune, que não vai dar conta a princípio e que depois vai se cronificar, ficando pior e trazendo um dano tecidual. Então, essa é uma figura do Bogliolo que dá um geral, pelo menos, de como o processo se inicia, né? Então você tem um agente inflamatório que vai ser um fenômeno irritativo, ele vai irritar as células imunológicas que vão responder contra isso, provocando fenômenos alterativos e através de mediadores os outros fenômenos vasculares. Então a gente vai ver que a circulação muda completamente no local, fenômenos exudativos que pode fazer parte dos fenômenos vasculares, porque o vaso sanguíneo vai liberar líquido, né? E, sim, no fim das contas, espera-se que hajam fenômenos resolutivos e reparativos, né? Com cura e absorção de tudo e cura por regeneração, se não por cicatrização, né? Então, essa inflamação aguda ela pode cronificar, ficando persistente. E aí, os sinais cardinais, né? Que é a parte vascular do processo inflamatório, né? Desde que eu me mudei para inflamatório. Oi? E comum a todo o processo inflamatório, né? Que não é apenas nessa situação, né? Mas qualquer processo inflamatório a gente vai ter isso, né? Com ou sem agente agressor, né? Pode ser simplesmente você torcer o tornozelo. Então, se teve um fenômeno irritativo, né? Pegar sol. Então, necessariamente não é patógeno, né? É que quando fica crônico, normalmente é patógeno, mas pode ser outra coisa também. E aí, esses sinais cardinais, desde que eu me mudei pro Nordeste, a galera fica me zoando, mangando de mim, né? Que é calor, rubor, dor, tumor. O sotaque caipira do interior de São Paulo, a galera aqui acha engraçado o jeito que eu falo, né? Bom, dando uma geral no processo, a gente vai tratar aqui de um patógeno, porque o problema da semana foi isso, doença de Chagas. Aqui o livro de Pato, essas são figuras do Robbins, o livro de Pato traz até micróbios, né, como exemplo, mas você tem um reconhecimento e uma ligação, você tem o contato de uma célula imunológica, seja um macrófago ou um mastócito, com as células teciduais, né, que estão lá, não as que chegam, as que estão lá, vão ter contato com esse agente agressor. Então esse patógeno vai ser fagocitado e vai tentar matar, né, com radicais livres, com água oxigenada, com óxido nítrico. Então tudo começa aí, porque quando a célula imunológica ela entra em contato com o patógeno, aqui você já tem receptores
Aí, no caso, o exemplo aqui é receptor toll-like, mas tem outros tipos, não é só toll-like, tem nod-like, tem um monte. Então, a célula imunológica, ela tem, da imunidade inata principalmente, ela tem um receptor que vai dizer, ó, isso daqui é perigoso, isso daqui é um patógeno, esse troço é um invasor. Que vai ativar essa célula a matar a amplificar essa resposta. Certo. Esses receptores são aqueles receptores de reconhecimento de padrão, então. Ele já reconhece alguma coisa nesses indivíduos. Reconhece então, padrões moleculares. Isso, são padrões moleculares associados a patógeno. Então, tipo, esse conjunto de receptores... É que a figura colocou só o TOL, mas tem um monte. Então, esse conjunto de receptores, eles pegam padrões moleculares. Então, tipo, a célula sabe que é uma bactéria, mas não sabe qual é. E não sabe se é intro, se é extracelular. Não tem são padrões. Sabe que é um fungo. Sabe que não é mamífero, que não é humano. Já antecipando, por que a gente tem muita deficiência de resposta imune contra câncer? Porque a célula cancerosa, a célula tumoral, ela não tem um padrão molecular associado a um patógeno. É uma célula sua. Sim. Então, a iniciação de um processo inflamatório, a iniciação de uma resposta já não rola, né? Já é mais difícil, né, de acontecer. Massa. Então, esses receptores de reconhecimento padrão, eles são ativados por padrões moleculares associados a patógeno, trazendo para a célula essa informação. Olha, tem que combater. Isso aí não presta, não. Vamos fazer alguma coisa. Esse alguma coisa é tentar matar aquilo que está ali sendo fagocitado e dar um sinal de alarme para chamar o resto do sistema imune, que é o colocado aqui como a ampliação da resposta inflamatória. Que se você olhar aqui, são esses mediadores. Certo. Esses receptores que a gente está falando aqui, que reconhecem padrões, eles estão ligados principalmente nessas células da resposta inata, então. Sim. Sim. Né? A gente encontra eles, se eu for procurar eles estão nessas células, macrófago, neutrófago. E aí a iniciação do processo é sempre uma célula que já estava lá no tecido. Como a gente viu naquele outro papo de tutor que tem um mapa conceitual, é um macrófago, é um mastócito, é uma célula dendrítica. São células que já estão lá. Aí esse sinal de alarme, dado por esses mediadores, é que vai chamar o resto. E aí, tratando-se de uma inflamação aguda, o primeiro que chega é o neutrófilo. Sim. Beleza? Então, o início é aqui. É tentar fagocitar, ver o que é, ver que padrão molecular que é isso, e se necessário, sinal de alarme. Ou então, resgatando o último papo de tutor, se for uma necrose, um conteúdo intracelular que extravasou de uma célula que não era para estar ali, isso também ativa esse processo. Não é um padrão molecular associado a um patógeno, mas é um tipo de molécula que é para ficar dentro de célula. Se a célula lisou, papocou, estourou, houve uma necrose, isso ativa o processo também. Por isso que até para os alunos entenderem como é que uma necrose produz uma resposta inflamatória, né? Quando você não tem um micróbio, por exemplo, um dano celular vai expor um conteúdo que não é comum, né? Por exemplo, um RNA mensageiro não deve ser encontrado fora da célula, né? Então, ele pode ser uma coisa que dispare essa resposta, assim, algum conteúdo qualquer conteúdo intracelular pode disparar essa. Inclusive, para cada tipo de molécula você tem um receptor mais específico. Por exemplo, se eu não me engano, os TOLs, receptores TOL-like, 7 e 8 reconhecem RNA. Entendeu? E principalmente de fita dupla. RNA não é para ser encontrado ali, né? Não é o lugar dele. Por isso que usa como vacina. E principalmente os de fita dupla, que aí são vírus mesmo. Sim. É menos comum ainda. Legal. Eu tinha dificuldade com isso. Tanto é que essas respostas induzidas por esse tipo de necrose não tem bactéria para matar. Então, sinal de alarme vai atrair células pro local, vai limpar e fagocitar tudo, não tem mais nada, acabou. Então você torce o tornozelo, amanhã já tá bom, se não for um negócio muito brabo, entendeu? Você tomou sol, amanhã você já tá bom. Agora, se persistir um patógeno ali, tiver que matar esse patógeno e lutar contra o patógeno, vai durar mais tempo, com possibilidade de cronificar. Beleza. Então, iniciamos o processo. Tem algo perigoso, fagocitou, opa, isso aqui não era para estar aqui.
Acho que, acho que você achou a palavra. Não é que a célula encontra algo perigoso, é que encontra algo que não era para estar ali. Porque às vezes nem é tão perigoso assim, né? Ele só tá errado. Você não era para estar aqui. Eu não sei se aquele Cells at Work aparece um negócio parecido com isso. Mas será dado o sinal de alarme, mediadores, que vão provocar todo o processo, inclusive os fenômenos vasculares, que é por onde a gente vai começar, né? Isso. Então, quais são esses mediadores? Então, já deixa eu adiantar aqui na frente, uma porrada deles. Então, a tabela do Robbins com uma porrada de mediadores diferentes, produzidos por células diferentes, que vão atuar em lugares diferentes. Então, longe de nós... A tabela é legal porque ela mostra as ações lá também, né? Então, nesse momento, longe de nós, queria que vocês tenham de cabeça mediadores. Então, calma aí. Então, isso é um exemplo de mediador, que são os mediadores lipídicos. É quando células imunológicas pegam o ácido araquidônico, que é um lipídio de membrana de célula. Então, quando a membrana de alguma célula estoura, isso é liberado. Ou seja, cai naquilo que a gente falou antes, né? Não era para estar aqui. Então, a célula pega isso e transforma, usa enzimas para transformar isso em mediadores. Você vê que tem um tanto aqui, né? Leucotrienos, lipoxinas, prostaglandinas, tromboxano. Inclusive, esse aqui a gente até viu para coagulação. Então, sim. E tá aí lipídio de membrana. Lipídio de membrana sendo transformado. A célula pega esse lipídio de membrana e usa enzimas para transformar em mediadores. E esses mediadores já dão dor, já tem fenômeno vascular, já tem um monte de coisa. E aí, o mais legal disso, você tem medicamentos que inibem essas enzimas, impedindo essas células de produzir esses mediadores, freando o processo inflamatório, chamados então de anti-inflamatórios. Principalmente os não esteroidais, inibidores de COX. Então, os cataflã da vida, as nimesulida da vida, diclofenaco de sódio, diclofenaco de potássio, o que você toma para dor de garganta, para quando torce o tornozelo, é aqui. Febre eles também. inibem febre. Porque isso vai lá no sistema nervoso, no hipotálamo, e faz aumentar a temperatura, né? Independente de onde seja a inflamação. Eu até brinco assim que os alunos olham essa cascata às vezes e falam assim, rapaz, tem que saber disso. E falam, não. Mas, por exemplo, um aluno no curso de farmácia, por exemplo, isso aí vai ser abordado sim. Até porque, como você falou, tem vários pontos aí que são pontos de ação de medicamentos para impedir febre, os sinais cardinais, né, da febre, dor, né, o processo inflamatório, né? Então, o pessoal da farmácia, com certeza no segundo ano eles vão revisar isso e aí a cascata todinha, né, com detalhes e locais de ação, né? Provavelmente, com certeza. Tem quase certeza que eles vão rever isso aí. Mas é particularidade do curso. Em especial esses aqui, que são amplamente utilizados, vendidos sem receita, né? Senhor. Anti-inflamatório na mão de algumas pessoas. Tem até anticoagulante aí que age também, né? O tromboxano A2, por exemplo, você inibe a COX, aí não produz tromboxano A2 e interfere na agregação plaquetária. Os alunos até falaram, alguns nos fechamentos, uma aluna da farmácia, ela trouxe isso aí e falou. Então Inclusive, isso dá até para puxar uma outra coisa. De tipo, esses fármacos impedem as células de produzir mediadores. Então, se cortar mediador, corta o processo inflamatório. Vai cortar os sintomas, não é? Mas o processo inflamatório é uma resposta imune. É do seu interesse cortar uma resposta imune? Sei. Às vezes não, né? Não, principalmente quando você está associado a um patógeno, né? Algum micro-organismo. E aquilo ali está combatendo. A clássica dor de garganta, né? Por isso que você toma antibiótico. Junto com o anti-inflamatório. Vai tomar um anti-inflamatório sem um antibiótico. A dor vai melhorar por um tempo. Você trata os sintomas aí, né? Os sinais. Né? Você vai tratar sinal e sintoma e o início ali, a origem ainda está presente. É isso aí. E aqui um outro efeito de mediadores, mas já são outro tipo de mediadores, que são citocinas, já não são mediadores lipídicos. Isso aqui é lipídio, é gordura. Aqui são citocinas, são proteínas, mas são mediadores pró-inflamatórios. Um destaque para o TNF e para o IL-8, eu não vou ficar lendo tudo, gente. Vocês podem pausar o vídeo e ler. Esses aí são as células inflamatórias, muitas vezes. Sim, ainda estamos no começo. É quem estava lá no tecido, os macrófagos, células dendríticas,
Macrófago, principalmente macrófago, né? É quem vai começar o processo com mediadores lipídicos e com TNF e L1 e com mais um outros tantos também. Produz uma porrada aí são os exemplos daquelas citocinas que você falou que são liberadas, né? É que essas são mais clássicas. O TNF e L1 são mais clássicas porque são mais poderosas, são mais utilizadas em pesquisa, tem relação com a maioria das respostas imunes. Então, são as mais clássicas, né? Sim. Mas elas o início aqui, a ativação de macrófagos é onde inicia, mas tipo, vai chegar um neutrófilo lá. Ele vai produzir isso aqui também, para amplificar o processo. Então faz parte do sinal de alarme dado de início, iniciando um processo inflamatório agudo, né? Então essas citocinas vão agir em vários tipos de célula, dando a resposta imune, amplificando o processo inflamatório, e depende do tamanho do processo, isso pode cair no sangue. Então, para começar, nós estamos iniciando um processo inflamatório que aconteceu ali, num tecido, num lugar. No caso do Chagas, eu diria que foi aonde o barbeiro picou, que dá até aquela inflamação na pele, dá o chagoma de inoculação, né? Agora, dependendo do tamanho disso, muita citocina for produzida, isso acaba transbordando para um vaso sanguíneo, e isso vai para o sistema nervoso ter os efeitos sistêmicos. Então, dá febre, diminui o apetite, aumenta sono, então são as manifestações sistêmicas da inflamação. Acontece sempre? Não, depende do quê? Do tamanho, mais ou menos. Então, tipo, você não tem isso quando você torce o tornozelo, a não ser que você rompa um ligamento, então um trem brabo, né? E aí, inclusive, essas citocinas pró-inflamatórias já de início vão começar a ativar fibroblastos que vão tentar reparar o tecido em caso de lesão, mas aí já a gente detalha isso lá na frente, quando a inflamação ficar crônica e o tecido for realmente destruído mesmo, né? Aí a tabelona de mediadores, mais mediadores, muitos mediadores, muitas coisas. Então, tipo, eu queria mostrar essas tabelas para dar uma ideia de tamanho, para ver que é um monte de coisa diferente. É um sinal de alarme complexo que é dado para o corpo. Então, de boa, não precisa saber nome de nada disso, não, pelo menos não agora. Então, em termos de tempo, então a primeira coisa, você ativou esses macrófagos, você deu o sinal de alarme, você começou um processo inflamatório, primeira coisa que vai acontecer é o edema, que são os fenômenos vasculares daquela outra figura. E aí começa a chegar a célula. Então você já tem um edema e um recrutamento celular. Você vai começar a chamar células. Tem um processo para chamar células, que a gente vai mostrar mais para frente. Então, os primeiros que chegam são neutrófilos. Os dias vão passando, vão começar a chegar monócito, que entra no tecido e vira macrófago, como a gente já viu em papos de tutores anteriores. E eu arriscaria ainda mais para frente, lá pelo dia 7, pelo dia 10, começa a chegar linfócito. Então, se a coisa andar até esse ponto, vai acontecendo isso. Então, você tem um fenômeno vascular e depois você começa a ter um recrutamento celular. E aí, com o tempo, vão chegando diferentes tipos celulares. Mas, segundo o crivo do livro, a convenção do livro, quando começa a chegar monócito e macrófago, você já pode chamar de crônica. Agora, e se não resolver logo e não chega? É o que se espera. Então, as inflamações agudas podem não chegar a esse ponto, pode resolver e acabar. Certo, então nesse dia 2 já chama de crônica, já é em alguns livros, é isso? Então, esse tempo ele é muito complicado, porque, por exemplo, variado, dengue, né? Dengue dura quantos dias? 5 dias? E dengue é uma perfeita inflamação aguda, não cronifica dengue. Ou você se cura dela ou você morre. É uma inflamação aguda. Qualquer tipo de virose, na verdade, até Covid, assim. Qualquer tipo de virose não chega a cronificar, não chega a ter um infiltrado de monócitos no tecido, entendeu? Normalmente essas inflamações agudas, elas são muito intensas, 5, 7 dias de inflamação aguda intensa, e essa inflamação aguda é o que provoca o ruim da doença, todos os sintomas, todos os problemas, toda a fisiopatologia, falando bonito. Principalmente em dengue, febres hemorrágicas. E lá pelo 7º dia, quando a dendrítica já está ativando o linfócito, e você começa a ter uma resposta adaptativa, resposta imune adaptativa já forte, essa resposta imune adaptativa em 2, 3 dias resolve. Derruba, né? Derruba. Então 10 dias você já tá bom. Seja uma gripe forte, seja zika, seja dengue.
Então, esse tempo, ele é muito... Então, coisas que cronificam, você pode pensar coisas que duram mais do que 2 semanas, entendeu? Eu diria. Então, tipo, uma hanseníase, que você fica anos com hanseníase. Tuberculose. Tratando é 1 ano. Tratando. Se não tratar, Chagas é 20 anos. Então, Sim. acho que o grande diagnóstico mesmo que o patologista, quando ele vai para a né? biópsia, é infiltrado grande de monócitos. Quando ele pega a lâmina da biópsia, ele vai escrever crônica quando ele olhar e ver que tem muito monócito. Olhando o tecido mesmo e vendo o tipo celular, a característica. Imaginei isso. E é uma questão de diagnóstico que tipo, é um cara que tem anos de treinamento para olhar aquela lâmina e dizer isso, né? Não é só olhar e ver se tem monócito. Entendeu? Legal. Então, começando aqui pelo começo do gráfico, edema. Então, o que vai acontecer? Aqui é o Robbins mostrando uma circulação normal, né? Então, você tem uma arteríola, uma vênula, uma matriz extracelular e aqui uns macrófagos, uns monócitos residentes, tá tudo tranquilo, tá tudo bonito. Até que alguma coisa ative esses macrófagos, eles dão um sinal de alarme de mediadores. Esses mediadores vão atuar nos vasos sanguíneos, modificando completamente a circulação local com vasodilatação, extravasamento de líquido e recrutamento de tanto de neutrófilo que está chegando aqui. Então, mais figuras. Normal, o líquido está dentro do vaso e as proteínas estão no líquido. Se você aquele inchaço, tipo, igual que nós estamos tendo no ensino remoto, né? Fica sentado o dia inteiro no computador, o pé incha. É um edema? Mas não é o mesmo edema de inflamação, ele é um transudato. O líquido sai e o pé incha. Ou então viagens longas de ônibus, a gente estava discutindo isso. Mas as proteínas ficam dentro do vaso. Então é muito mais fácil esse líquido voltar. Só você bombear um pouquinho com a perna, andar, caminhar, o negócio volta. Numa inflamação, você tem abertura da parede do vaso. Então, aqueles mediadores do sinal de alarme atuam na parede do vaso fazendo abrir. As células do endotélio diminuem de tamanho, então acaba sobrando esse espaço para a proteína sair mesmo. E aí, quanto mais proteína sai, mais líquido ela puxa por osmose. Então, você tem uma alteração do endotélio, né? Isso, induzida pelos mediadores. Na verdade, tudo começa no endotélio. Os mediadores vão modificar o endotélio para deixar o líquido sair e para o próprio endotélio começar a segurar as células imunológicas que estão passando ali, o recrutamento celular. Então, o endotélio é que vai fazer o negócio. Entendeu? Então, esse inchado de inflamação, ele deixa a proteína sair. Então, para que esse líquido retorne para o vaso, a proteína também tem que retornar. Então, não é só fazer uma caminhadinha. Então, isso aqui é um extravasamento de líquido patológico. O transudato, de certa forma, ele é fisiológico. Porque é só o líquido que sai. E por causa de uma má circulação, entendeu? E aí não tem processo inflamatório. Não. Só você ficar parado ali. Aí é circulação mesmo. Ficar em pé muito tempo sem mexer as pernas dá isso. É isso aí. E aqui mais desenhos, mais figuras do endotélio, mostrando o papel do endotélio na história, né? Então, normal, você tem a luz do vaso, as proteínas estão lá dentro, as células estão lá dentro, e o endotélio está fechadinho. Beleza. Quando você tem os mediadores, aqui ele está citando histamina, oxitonítrico, um monte de mediador. Essas células, você tem uma retração dessas células, elas diminuem de tamanho, deixando passar líquido e abrindo um espaço para que a célula consiga fazer aquela diapedese, ela se espreme pelo espaço aqui e sai do vaso e entra no tecido. Se isso aqui apertar e ficar por muito tempo, você vai ter também uma injúria endotelial, você vai começar a lesionar esse endotélio também, o que só aumenta o processo. E aí você tem uma injúria endotelial também mediada por leucócito, um excesso de ativação dessas células vai começar a destruir a parede. E aqui, por último, já quando está resolvendo, que as células já estão dentro do vaso, mas você, induzida por fator de crescimento, você tem uma transitose aumentada e o líquido continua saindo, né? Mas o que a gente vai se fixar é aqui mesmo, como é que está normal e como é que é durante uma inflamação com retração dessas células. E aí, o endotélio, a célula do endotélio diminui de tamanho para sair líquido, só que o outro
o outro papel do endotélio nessa inflamação é recrutar células. Então, você lê no livro lá que produz selectina, P-selectina, L-selectina, o leucócito tem L-selectina. O que é? Toda célula imunológica, ela está circulando no vaso sanguíneo, ela tem por fora moléculas de adesão para grudar. Mas não gruda em lugar nenhum, porque o endotélio, fisiologicamente, ele é liso. Ele não tem molécula de adesão. Então a célula tem, mas o endotélio não tem. Então a célula circula, ela não freia. Numa situação de inflamação, os mediadores induzem o endotélio a expressar, a produzir essas moléculas de adesão. E aí a célula vai começar a encostar e frear. Então a célula ela já tem essas moléculas, ela circula o corpo inteiro procurando um lugar para encostar. Aonde tem inflamação, o endotélio produz o ligante do receptor. E aí essas células vão ter aonde encostar. Então ela vem, ela liga, o fluxo sanguíneo quer empurrar ela continua indo para frente, ela rola, a interação vai aumentando, ela vai grudando, até que ela para. E aí ela se espreme pelo espaço do endotélio e entra e vai lá ver o que está acontecendo. É como se as citocinas ali que foram liberadas, né, pelo macrófago, né? Eu sempre penso isso, né? As citocinas liberadas pelo macrófago, elas vão sinalizar para o endotélio, né? O macrófago começou a resposta e o endotélio vai falar assim, olha, deixa eu marcar aqui para faz aquelas bandeirinhas do aeroporto, né? Olha, é aqui o lugar. Quando eu dava aula expositiva, eu falava assim, os carros de polícia, de bombeiro, eles circulam nas estradas. Eles param em qualquer canto? Não. Ele para onde? Onde está sinalizado. Então, se estiver pegando fogo na sua casa, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai dar um sinal de alarme e gritar, e ligar, e buzinar o carro e dar um sinal de que a sua casa está pegando fogo. Você vai catar as paradas que tem no porta-mala do carro, um monte de galho, e vai sinalizar a estrada. Se por ali na rua passar um bombeiro, passar uma polícia, tá sinalizado. Eles enxergam isso, para e entra no seu quintal e vai tentar apagar o fogo da sua casa e resgatar quem tá lá. Seria ali a P-selectina e a selectina que vão diminuindo a velocidade da célula até um ponto que ela para e aí ela... É isso aí. Então você tá sinalizando a estrada, a rua. Falando, ei, tem algo aqui, vem cá, cuida. E aí, dentro do tecido, uma vez que essa célula entra, então tipo, o coração é grande pra caramba, né? Um monte de tecido. Como é que essa célula encontra o que... esse é o macrófago aqui, ó. É esse aqui que tá fazendo a festa. É esse que tá dando sinal de alarme, produzindo citocinas, atuando no endotélio, certo? Esse neutrófilo, ele entrou aqui. Como é que ele vai encontrar o lugar certo? Ele tem que ir lá no micróbio, lá no patógeno. Ele tem que ir lá no micróbio. Então, junto com esses mediadores pró-inflamatórios, o macrófago também produz quimiocina. Quimiocina é o melhor exemplo. Você tá ligado aos desenhos do Pica-Pau? Quando o Leôncio passa com aquele frango na bandeja, e aí o frango vai passando, e aí vai ficando o cheiro do frango. Aí o Pica-Pau vai sentindo o cheiro do frango e vai voando, sentindo o cheiro do frango, até que ele encontra o frango. Pronto. Quimiocina. É quimiotaxia, né? Quimiocina é quimiotaxia. O movimento é chamado de quimiotaxia. Então a célula entra e ela vai sentindo o cheiro da quimiocina para encontrar onde ela tem que ir. Eu acho que tem no YouTube, tem um vídeo de um neutrófilo indo atrás de uma bactéria. Os alunos depois procurarem, eles acham. Mas dá para ver o bichinho, perseguição ali. Se você botar uma musiquinha de suspense, fica bem legal. Bem massa. Porque massa. É uma perseguição assustadora. Dá até pena da bactéria depois daquilo. Desesperada, não tem onde se esconder. É legal. Então, mas é um vídeo muito bonito. Você vai ter um fenômeno vascular que vai encher o lugar de líquido. Esse líquido que vem do plasma, do sangue, ele vai trazer anticorpos, ele vai trazer proteínas que vão ajudar para o combate, ele vai trazer oxigênio, ele vai trazer glicose, vai trazer suprimentos para a guerra. O vaso sanguíneo também está sinalizado, vai recrutar um monte de célula. Então você vai ter uma inflamação aguda, numa injúria, com mudanças vasculares, com recrutamento de neutrófilo, com injúria tecidual limitada, porque ainda é pouca célula e é pouco tempo. Se resolver, beleza. As células que chegou resolveu o problema,
Resolução, eliminação dos estímulos injuriantes, eliminação dos mediadores, acabou o mediador, acabou a célula, tranquilo. As células morrem por apoptose, no fim das contas, entendeu? E vai resolver. Agora, se os neutrófilos estiverem perdendo a guerra, então tem uma bactéria, tem um negócio lá, um protozoário, e começou a matar neutrófilo, vai virar para cá, que é a formação de pus. Pus são neutrófilo morto, são soldados mortos da guerra, que pode evoluir para uma cura também. Mas nessa cura já não é a mesma coisa que a resolução. Voltando para cá, essa inflamação aguda não consegue matar o que está lá, vai progredir para uma inflamação crônica. Que é quando você tem uma injúria persistente. Infecções virais crônicas, injúria persistente, doenças autoimunes. Essa inflamação crônica vai provocar uma lesão vascular muito maior, uma lesão tecidual muito maior. Então a hora que curar já não é mais 100% do jeito que era. Você não vai ter uma resolução. Você vai ter uma cura e vai ficar ali um tecido lesionado que vai ser consertado de uma forma não muito satisfatória. Você vai ter uma fibrose, com deposição de colágeno e talvez perda de função, a diminuição de função do órgão. O que a gente está vendo com o coração de doença de Chagas, depois de 20 anos desse jeito aqui, vai acabar lesionando muito. Então o coração, o tecido vai se consertar com a ajuda de colágeno e fibroblasto. Então fibroblasto não faz contração muscular. Então o coração... já substitui as células. Oi? Já substitui as células que eram funcionais no órgão, né? O que era tecido muscular vai ter muito agora tecido conjuntivo. E aí esse tecido conjuntivo espalhado por um coração inteiro a gente chama de fibrose. Então você não tem uma perda de função, mas uma diminuição drástica da função do órgão no decorrer dos anos. É o exemplo para a doença de Chagas. Entendeu? Você pegar uma tuberculose muito persistente, isso pode acontecer no pulmão também. Ele perde elasticidade. Ou então, tirando patógenos da história, cigarro. Cigarro provoca uma inflamação crônica, uma bronquite crônica, uma inflamação crônica no pulmão, com dano tecidual, fibrose, enfisema pulmonar. Você cozinha isso por alguns anos e aí você tem um tecido, uma área extensa do pulmão. Ué, eu digo, eu fumei 11 anos, jovem, já tava feio. Já tava brabo 11 anos de cigarro. Só para dar um exemplo de que nem sempre é patógeno, né? E pode ser, inclusive, ser, por exemplo, um corte, né? Também entra nessa sequência aí de cicatrização, né? De reparo. Mas o corte ele é mais que por uma questão mecânica, porque for muito extenso, sim, não dá para regenerar como é que era. E aí você tampa o buraco com um tecido fibroso ali no meio, numa região muito localizada, né? E aí você vê uma cicatriz. É isso. Eu não sei se a câmera pega. Não vai pegar. Eu tenho um enorme na mão aqui. Quando era moleque, eu ficava quebrando pedra de barro naqueles cacos de vidro que o povo põe no muro pros caras não pular. Eu subia e ficava quebrando assim, até que entrou a mão no caco de vidro. Esse é o melhor sistema de defesa para muro que tem, aquele caco de vidro. Pobre é uma coisa, o ladrão já vê o caco de vidro e fala, é pobre, não vou entrar aí não. Não, e aqui você olha assim, você fala, rapaz, é fácil de passar, até você tá lá em cima. Quando você tá lá em cima, você fala, me lasquei. E aquilo corta que é uma beleza. Você olha assim, você não dá moral, né? Isso aí não pega ninguém não. Rapaz. Então, esse é o nosso gráfico. De novo, um edema, chega neutrófilo, pode ser que cronifique, chega mononuclear, chega monócito que vira macrófago. Pode chegar linfócito, dano extenso no tecido, cicatrização. Essa é a linha do tempo nosso. E aí, eu já queria destacar aqui agora o papel do macrófago no começo e no fim da história, né? Porque o macrófago, quando ele é ativado classicamente, ele é o que a gente estava falando até agora. Ele produz um monte de mediadores com ações microbicidas e inflamação patológica. Pró-inflamatório, sinal de alarme. Vamos começar tudo, vamos amplificar o processo. No fim da história, esse monte de macrófago que vai estar aqui, já com a diminuição do número de patógenos, com um princípio de resolução do negócio, de evolução para cura, esses macrófagos vão assumir um outro papel agora. Eles vão ser ativados alternativamente, que a gente chama NM2. Eles vão produzir citocinas anti-inflamatórias e produzir fatores de crescimento que vão fazer reparo. Então, esse macrófago vai se balancear com esse, diminuindo a inflamação patológica e vão iniciar um processo de reparo.
Então, esse processo aqui, de cura que encaminha para uma fibrose, ele também é iniciado por macrófagos. Então, o macrófago inicia aqui e também inicia aqui e finaliza o processo. Beleza? E aí só... Bem legal. É aqui uma outra figura mostrando também que esses monócitos, quando eles entram, dependendo de qual a vibe do lugar, se for um início de processo, muita citocina pró-inflamatória, ele vai CM1, vai ser pró-inflamatório, injúria tecidual, bora, combate. Se quando esse monócito entrar, já tiver uma concentração de citocina anti-inflamatória, ele na hora que o monócito entra, esse macrófago ele já vai pegar uma outra vibe de reparo anti-inflamatório, produção de fatores de crescimento. Então, citocina pró-inflamatória, fatores de crescimento. Pró-inflamatório, anti-inflamatório. E aí o negócio que é isso, que a gente já viu em problemas anteriores, mas não com esse olhar. Por que as pessoas ficam doentes? Um mosquito, ele pode picar uma pessoa e ela não ter leishmaniose. A maioria é assim. Agora, o mosquito pode picar uma pessoa e ela ter leishmaniose. Então, de alguma forma, a resposta imune é diferente entre as pessoas. E para algumas pessoas, a leishmania pode provocar doença. Tem gente que fica assintomático de Covid. Tem gente que vai para UTI. Então, a resposta imune ela é muito diferente. Um desses mecanismos, dessa diferença, é o equilíbrio entre a função da célula e o patógeno. A célula quer matar, o patógeno quer fugir. Milhões de anos de evolução de uma do sistema imune com o patógeno, essa relação parasita-hospedeiro. E para alguns patógenos isso já está muito bem estudado, por exemplo, a leishmania. Quando a leishmania infecta um macrófago, e a gente já viu anteriormente que ela gosta de macrófago, ela é resistente, ela é fagocitada e se multiplica lá dentro do macrófago. Por que o macrófago não mata ela? Então isso já é muito bem estudado de que ela induz um macrófago a virar esse tipo aqui. Ela dá sinais aqui naqueles receptores de reconhecimento padrão, que reconhecem padrões moleculares, naquela interação, a leishmania e outros patógenos induzem o macrófago a se tornar esse tipo aqui, que não é um tipo que vai combater ela. Entendeu? Então isso acontece por um monte de coisa. Eu estou citando leishmania porque é muito bem estudado, e lógico que é minha praia também, meu doutorado foi em cima disso. Sim, inclusive aqui em Sergipe é muito estudado. Sim, tem um grupo muito forte, Sergipe, que estuda essa relação. Inclusive, por exemplo, fatores genéticos que podem propiciar que isso aconteça também. Entendeu? Então, essa vibe do macrófago de pró-inflamatório, anti-inflamatório, combate, resolução, reparo, tem patógeno que manipula isso para que a célula não combata. Era só o parênteses que eu queria fazer. Então, aí agora essa aqui é do... Ah, não, essa é do Hobbes também. Mas já encaminhando para um reparo, já saímos de uma inflamação aguda, ela ficou crônica com muito monócito e linfócito, lesionou o tecido pra caramba, e agora nós vamos tentar consertar. Estamos aqui, mudamos de capítulo no livro. Então aqui você tem uma homeostase normal, equilíbrio, você tem uma proliferação e uma apoptose, então célula nasce, célula morre. Estamos bem. Você tem uma lesão, e aí é que vai. Dependendo da lesão, você pode ter uma regeneração, tecidos renovados, tudo certo. Você pode ter um tecido estável que já não regenera direito. Então, não vai conseguir voltar a ser o que era. Mas ele consegue crescer e compensar o espaço que está faltando. A gente vai ver uma figura disso para fígado. Mas pode ser que a regeneração não seja possível. Seja pelo tamanho da lesão, no caso de um corte de pele profundo, alguma coisa assim, ou então de um parasito, no caso de Chagas, um parasito persistente que provocou uma lesão extensa e uma inflamação crônica de anos. Não vai conseguir regenerar. Vai para o segundo lado, que é o reparo. Então você pode, no caso de um corte, uma lesão localizada, fazer uma cicatrização, uma ferida, ou então no caso de uma inflamação crônica que é espalhada pelo tecido inteiro, na hora que você repõe esse tecido lesionado com o tecido conjuntivo, ele não fica uma cicatriz bem definida porque o negócio é espalhado, né, pelo tecido inteiro. Então aí você vai para uma fibrose, que frequentemente é o que acontece depois de inflamações crônicas. Então aqui o caso do fígado. Tá aqui um fígado normal. Dependendo da lesão, você pode regenerar ele do jeito que ele era, ou você pode ter um reparo por cicatrização.
E aí depende, além do tamanho da lesão, de um outro negócio, que é a matriz extracelular. Se durante a inflamação crônica a matriz extracelular for preservada, consegue regenerar. Se a matriz extracelular for perdida, for desorganizada, for lesionada, não existe mais a planta, não existe mais o arcabouço, o suporte para que haja uma regeneração completa. E aí você vai precisar botar tecido conjuntivo para tampar buraco. Isso também tem a ver com o tipo de tecido, né? Que tem aquela questão de tecidos que é onde as células conseguem se multiplicar com mais facilidade ou não, né? O exemplo bom é o fígado, porque se a matriz celular, se ela não for destruída, ele volta a ser o que era, porque o fígado tem essa propriedade, né? Se for um tecido estável, que não tem célula-tronco, que tem muito pouco, porque a célula-tronco não é tão ativa, por muitos outros fatores que impedem a regeneração, aí vai dar ruim. Aí o livro colocou esse exemplo do fígado por causa disso, né? E se tiver matriz, o fígado consegue. Agora, ele regenera com cicatrização. E aí ele também traz uma figura de célula-tronco, mostrando assim, a gente já mostrou nos papos de tutores anteriores, né? De célula-tronco mesmo, né? No papel delas de manter estável o órgão ou de proliferar para regenerar, no caso. Mas depende muito do órgão, do tecido. Estamos bem? Tô indo rápido demais? Tô agoniado. Não, tá massa. Tô aqui. Vai ficar longo. Tá. Não, para também não bater 2 dias de palestra, de papo de tutor, desculpa. Tá massa. E aí, outra propriedade do fígado, que é interessante comentar, de que se você tira um lobo, fazer uma doação, você faz um transplante de fígado, você doa um lobo, um pedaço do seu fígado. Ele cresce de novo? Tu não fala, beleza, você pode doar um pedaço de fígado, ele regenera, cresce de novo. Não. Ele não regenera pedaços inteiros do tecido. Ah, mas por que não dá problema? Porque ele cresce os outros pedaços para compensar a falta desse. Então ele tem um crescimento compensatório. Então não é que ele regenera. Ele tem um crescimento compensatório. Por isso que você consegue doar parte do seu fígado e continuar vivendo bem. Ele compensa em outro pedaço. Não é bem uma regeneração. Mas esse crescimento compensatório é via célula-tronco, né? Então é uma regeneração, mas não é, né? Mas não é, mas não é. Porque não volta a ter o que foi tirado não retorna. E aí, de novo, que uma coisa que você salientou, né? Tratando-se de fígado, que tem essa capacidade. Se for sistema nervoso, por exemplo, já era. Não dá. Não dá pra você tirar um pedaço lá e voltar. Ou então destruir a matriz e falar, beleza, tem matriz, vai dar certo. Não, nem com matriz. E aí uma tabela, de novo, só para exemplificar, pelo amor de Deus. Mesmo jeito que a gente mostrou tabelas antes, de todos os mediadores inflamatórios que iniciam um processo, esses são os mediadores que vão induzir reparo e regeneração e cicatrização. São fatores de crescimento. Aqueles são mediadores pró-inflamatórios. Esses são fatores de crescimento. Beleza? Eles vão induzir crescimento, multiplicação celular, ou da própria célula-tronco, ou do fibroblasto, no caso da cicatrização da fibrose, do tecido conjuntivo, e também de célula endotelial, criando vaso sanguíneo no tecido. Cadê? Tem um endotelial vascular aqui, eu não sei onde é que ele está. Aqui, fator de crescimento endotelial vascular. Esse daqui faz angiogênese, ou seja, novos vasos sanguíneos no tecido. Tem tumor que produz isso, para atrair vasos sanguíneos para ele. Tumor é negócio, é fascinante. Né? Chegaremos lá, semana que vem. Egoísta. Aqui tem a figura de angiogênese. Você tem células do próprio endotélio podem se multiplicar e fazer angiogênese, mas também células tronco da medula óssea podem vir aqui e ser ativadas por esses fatores de crescimento para criar novos vasos sanguíneos. Então, angiogênese já é sintoma de cicatrização de reparo de inflamação crônica. E aí o gráfico dando aquela ajeitada, aquele geral. Inflamação, formação de coágulo, quimiotaxia, chega a célula, vamos destruir tecido, vamos matar patógeno. Depois, dano tecidual extenso, proliferação. De quem? De células que vão consertar isso, sejam células tronco ou
célula de tecido conjuntivo, fibroblasto. Reepitelização, conserta o tecido. Angiogênese, faz tecido de granulação, que é tecido conjuntivo, cheio de fibroblasto. Matriz extracelular provisória. Evolui para uma matriz de colágeno já definitiva, uma contração da ferida. Então, muito dessa deposição de colágeno, esse colágeno ele é substituído por outro tipo de colágeno, então parte do colágeno pode ser removido. Por isso que às vezes você vê aquela cicatrização ficar grandona, tipo, as antigas celulares eram assim, né? Aquela puta cicatriz, ela vai recuando. Então, com o tempo, existe um remodelamento daquilo ali, né? E a deposição de colágeno só vai aumentando, mas muda o tipo de colágeno também. Tem vários tipos de colágeno. E tem uma maturação dessa cicatriz ou daquela fibrose no tecido inteiro, né? E aí, dias após a ferida, mas esse número também, ele é bem... Depende de tecido, depende muito. Até da nossa idade também. Hã? Depende da nossa idade, estado nutricional. Se você não come, meu amigo, isso aí tá tudo errado. É a grande arma da mídia, né? De que você tá velho, você não produz mais colágeno direito, então você come colágeno para produzir colágeno. Gente, nada a ver uma coisa com outra, vocês estão sendo enganados, viu? Não. Comer colágeno não te faz produzir colágeno. Não, tem que se alimentar direito. Colágeno de tubarão. Então, ó, essa já é uma figura do Bogliolo que melhora aqueles gráficos que eu estava mostrando. Você tem o Dias aqui, mas se liga, esse Dias, né? Vamos relevar. Primeiro chega inflamação. Então, primeiro a chegar polimorfonucleares, PMN, que é o quê? Eutrófilo. Chegou polimorfonuclear, depois ele para de chegar. Começa a chegar macrófago, monócito que vira macrófago. Já ficou crônico. Do pico de macrófago, começa a chegar linfócito, ou seja, a resposta imune inata, ela evoluiu para uma adaptativa. Esse é o próximo papo de tutor. Os cachorros estão brigando com alguém aí, né? Caraca, velho. Tá doido. Quebrando ali. Uma matilha. Então, ó, chega polimorfonuclear, neutrófilo, chega macrófago, cronificou. Chega linfócito, que eu já estava até falando, no próximo papo de tutor, resposta imune inata e adaptativa. Então você já evoluiu para uma resposta imune adaptativa. Repara aqui, ó, 6 dias, que no 5º dia começa a chegar linfócito. Eu diria que um pouquinho até mais tarde. Depende da doença, até 10 dias. Então, você já tem cronificou, chegou a resposta imune adaptativa, está com infiltrado de mononuclear, está com infiltrado de monócito macrófago. Começa a ter fibroblasto. Então, cronificou, começou quando já começa a destruir bravamente o tecido, né? Quando começa a ficar feia o dano tecidual. Então, começa a ter fibroblasto, proliferação, maturação, e no fim, quando já cai a resposta imune, fica só o fibroblasto, fica só o reparo, remodelação, ficou a cicatriz. Então, isso numa situação que foi tudo resolvido, inclusive, né? Sim. Tem que se resolver. No caso de Chagas mesmo, não resolve. Não resolve. Você vai ter lá o coração todo fibrosado, perdendo força de contração, e o Trypanosoma cruzi tá ali, o protozoário tá ali, e a inflamação crônica tá ali também. Então vai reparando, lesionando. E a fibrose vai aumentando. Chega uma hora que o coração do cara não suporta mais a fisiologia cardiovascular do cara. É quando fica feio de verdade, né? Fica mais... Você entra no quadro de insuficiência aí. Isso, é isso que tá procurando. Você entra no quadro de insuficiência cardíaca. Ou então, se você pensar nisso para cigarro, se o cara não parar de fumar, é a mesma coisa. 20, 30 anos fumando. Começa com efizema e daqui a pouco tem uma fibrose, né? O enfisema, ele já é perde as fibras de elastina, né? Você tem a inflamação crônica destrói a bronquite crônica, que é uma inflamação crônica, destrói as fibras de elastina. O pulmão perde elasticidade, já não consegue mais expirar o ar, garra no cilindro de oxigênio. Só uma que eu acho que não tem a ver, mas tem a ver, é que às vezes os alunos questionam o seguinte: e a coagulação, onde é que ela está aí? Porque é um processo que às vezes vem na sequência, né? Você começa com um processo que causou dano, precisou causar coagulação e depois iniciou a inflamação aguda. Eles questionam muito porque a
a coagulação começa com vasoconstrição e a inflamação começa com vasodilatação. Né? E aí, onde é que está cada um dessas? Né? E as figuras nunca botam a coagulação como uma etapa da inflamação, e não é, mas eu acredito que não seja, né? Mas muitas vezes elas acontecem em sequência. Sim, os mediadores pró-inflamatórios ativam a cascata de coagulação, tipo tamboxano, por exemplo. Agora, que nem você pega a doença que nem dengue, que é uma febre hemorrágica. Por quê? Porque é tanto mediador pró-inflamatório que você tem coagulação disseminada, esgota as proteínas de coagulação e aí não tem mais como coagular. E aí vira uma febre hemorrágica. Sim. Então é começo. Os mediadores pró-inflamatórios do começo da aguda é que interferem com isso. Inclusive, será que tá aqui? Ah, não, esse não vai estar aqui. É os tipos de deposição de matriz, né, de colágeno. A gente fala assim, começa a depositar colágeno e começa a fazer fibrose. Não é bem assim. Primeiro você deposita fibronectina, ácido hialurônico, colágeno 3, aí vai caindo, e aí você vai a deposição crescente de colágeno do tipo 1, que vai aumentando a resistência da cicatriz. Aí isso daqui já é um exemplo mais mesmo para uma cicatriz mecânica, não é tanto para fibrose de inflamação crônica, né? Que é engraçado, porque o Robbins trata esses capítulos em sequência. Então, o texto do Robbins de cicatrização, ele é continuação do texto de inflamação. O Bogliolo faz o contrário, ele fala de cicatrização e regeneração no capítulo 2, no começo do livro. E aí, depois de uns 2 ou 3 capítulos, ele fala de inflamação. Então, o texto dele de cicatrização já não é mais tão voltado para inflamação crônica, por isso que ele já traz essa vibe de cicatrização mecânica mesmo, trazendo pele como exemplo. É até mais focado na parte de patológica do processo, isso aí. É isso aí. Aí, a figura dele agora. Qual é do Robbins essa figura? Sei lá. Então você tem uma ferida, cria aquela crosta de coagulação, coágulo, plaquetas, e aí a inflamação, com a atuação de macrófagos, começa a querer consertar, formando depois de semanas aquela união fibrosa, aquela cicatriz mesmo de tecido conjuntivo, né? Então você tem a lesão que ativa uma inflamação e a inflamação ativa a cicatrização. Macrófago, como a gente viu. E aí, de novo, o papel central desses macrófagos, né? Eles numa situação homeostática, né, fisiológica, debridamento, remoção de tecido lesado e restos necróticos. Precisou ativar mediadores, atividade microbicida, mediadores pró-inflamatórios como ácido nítrico, quimiotaxia, proliferação de fibroblasto e lá no fim já angiogênese, deposição e remodelamento de matriz. Então ele começa produzindo esses mediadores e vai trocando, né? Conforme a ativação dele vai mudando, ele vai virando esse anti-inflamatório, essa célula de reparo, né? Que induz reparo, na verdade. E aí os mapinhas para fechar a ideia. Estímulo persistente, inflamação crônica, ativação de macrófagos e linfócitos. Então como é que você diz que está crônico? Macrófagos e linfócitos. Fatores de crescimento, citocinas, redução da atividade de metaloproteinases, para parar redução de. Como é que é? Redução da degradação do colágeno, para remodelar a matriz. Então, esses fatores de crescimento dessas citocinas, proliferação dos fibroblastos, de células endoteliais, de células fibrogênicas especializadas, aumento da síntese de colágeno, fibrose. Vai ficando grande demais, redução da degradação do colágeno, remodela, troca o tipo de colágeno, forma a cicatriz e a fibrose. E aí um outro mapa, que é o mapa geral mesmo, né? Lesão, resposta vascular e celular, como a gente viu. Estímulo removido, lesão aguda. Você tem regeneração e talvez uma cicatriz. Se a lesão tecidual persiste, fibrose, cicatriz tecidual. Já trazendo aqui uma inflamação crônica no meio dessa seta aqui, né? Esses mapas ele põe no fim do capítulo para dar aquela... Se bem que eu inverti a ordem de algumas figuras do capítulo. Tem coisa que, tipo, ele fala primeiro dos eventos vasculares para depois falar de mediadores. Isso eu inverti.
Mas ele fecha o capítulo com esses mapas, dando essa geralzona. Bem legal. Acho que. Pesado, né? Pesado. Então vocês podem reparar que hoje a gente foi mais fundo. Eu expliquei mais. A gente foi mais fundo, foi um papo de tutor mais aulinha. E o próximo também vai ser. Porque a gente está sentindo uma dificuldade braba no assunto, a gente está sentindo que é um assunto complexo. Então a gente são assuntos mais complexos e talvez cabem pelo menos para a construção de uma linha, né? De raciocínio. Não vão parar detalhando proteína, essas coisas, mas é isso. E também, assim, nessa situação, deixar o especialista falar mais. Então eu não queria. Na verdade, eu sempre parto do que é melhor o aluno aprender sozinho, é melhor o aluno aprender lendo do que aprender com alguém falando num processo tradicional de educação, sabe? Numa transmissão. Mas, infelizmente, às vezes a gente tem que recorrer um pouco a um processo mais professoral, né? A dar uma aulinha. Mas, tipo, o método ele está sendo completamente mantido porque vocês, alunos, vão ter acesso a isso depois do fechamento do problema. Então, vocês tiveram uma parte de uma semana de metodologia ativa, né? Para depois ter acesso a algo mais aulinha que a gente está fazendo agora. A gente fez essa semana. Mas eu queria deixar claro que o processo de aulinha, o processo professoral, ele já dá muito a ilusão da aprendizagem, não a aprendizagem em si. Então, foquem mais na leitura do que nas minhas palavras, entendeu? Mas até porque toda essa sequência de figuras foram tiradas do livro. Então, a explicação mais detalhada de tudo isso está no livro-texto, né? Com mais detalhes e com talvez alguma informação que seja até importante para vocês. E aí continua que a gente está mais mostrando um guia de estudo, uma discussão a respeito do estudo, do que necessariamente o conteúdo, entendeu? Vocês podem pensar, mas eles não falaram isso no papo de tutor, então não é importante. Depende. Eu posso não ter explicado o processo, mas se ele fez parte da linha de raciocínio, ele é importante. Então nem sempre a gente vai explicar o processo. Está sendo mais explicação essa semana porque a gente está sentindo que essa subunidade está um pouco enforcando vocês. Mas não é. Até para encaixar alguns pontos, né? Essa, por exemplo, aquela coisa do receptor TOL, né? Essas coisas que às vezes ficam um pouco solta no conhecimento do aluno. Às vezes o livro requer uma tradução. Às vezes tá difícil no livro. Livros de imunologia são um pouco complicados demais para um primeiro estudo. Então, tem que situar, às vezes você pega um livro que é mais simples, mas ele omite muita informação. Aí você pega um livro que tem a informação, ele já não está tão simples, você não consegue entender. Então, hoje, os livros de imuno eles são meio desafiadores nesse sentido. Verdade. Infelizmente. Beleza. Quem sabe quando nós escreve o nosso? Made in Office. Eu escrevo. Hoje eu não me arrisco, não. Então, beleza, gente? Então, nós vamos gravar mais uma semana. Esperamos. Se nada errado acontecer. E vamos almoçar. Tô morrendo de fome já. Daqui a pouco a gente. Até a próxima. Até. Falou.